Maltinha, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Hoje nem sei por onde começar, tenho tantas coisas para vos trazer. Malta, vamos falar neste vídeo dos novos avatares que há no OSM. Vamos falar neste vídeo sobre o novo jogo que existe na Game Basics. Para quem tiver interesse sobre isso, pode ser muito interessante. Vamos falar da seleção portuguesa do OSM, o que é que se anda a passar lá. E vamos falar do nosso adversário de hoje no modo carreira. É um peso pesado no OSM, um dinossauro, um jogador que já joga isto desde 2006. É o convidado especial desta edição, a 10ª edição do modo carreira, uma edição especial que contou com 4 convidados especiais, 3 deles campeões do mundo do OSM e o Special One. Portanto, o que é que este treinador terá feito tão especial para estar aqui no meio de convidados tão ilustres como campeões do mundo do OSM? Malta, o Special One é, sem dúvida, um dos treinadores mais famosos do mundo. Ele tem funções importantíssimas e indispensáveis no dia-a-dia do nosso OSM. Ele é um treinador que joga desde 2006 e só para terem uma ideia, nós em 2006 tínhamos 10 anos, ainda não jogava. Eu só comecei a jogar em 2009, portanto tinha 13, 14. E nessa altura não existia telemóveis, não existia smartphones para a gente poder ter uma aplicação ou jogar no navegador. Isso era impossível. Eu jogava nos intervalos da escola, metia-me num computador de biblioteca e tinha que fazer a tática em 10 minutos e ir para as aulas. E fazia assim todos os dias. E depois ao fim de semana não conseguia fazer as táticas porque não ia à escola. Estão a perceber a dificuldade que era aceder à internet em 2006, não é? Eu em 2009 já tinha tantas dificuldades. Portanto, ele em 2006 começou a assumir tarefas de moderação no jogo, mais a nível da comunidade portuguesa, que ainda era mais ou menos reduzida, e depois ele foi responsável pela iniciação da tradução do jogo para português. Portanto, o jogo antes só existia em inglês e foi aos poucos começando a se tornar, a ter a nacionalidade portuguesa e vermos tudo escrito em português como vemos hoje. Portanto, ele começou a traduzir muitos textos do OSM antigo que estava em inglês. Passado algum tempo, o Special One tornou-se staff do OSM, ganhou esse cargo e com este cargo era staff do OSM na versão inglesa, porque ainda não existia a comunidade portuguesa como conhecemos hoje. E depois disso ainda subiu mais patamares. Portanto, depois de staff do OSM, ele tornou-se o primeiro Community Manager português. E aí sim já tínhamos uma comunidade. Community Manager significa que ele era responsável pela comunidade portuguesa. Portanto, depois tornou-se Head of OSM. Portanto, Head é tipo cabeça em português, cabeça do OSM. E isso, as funções tornaram-se funções de responsável máximo por todos os voluntários de todas as comunidades. Portanto, ele tornou-se responsável não só pela comunidade portuguesa, mas responsável máximo por todos os voluntários de todas as comunidades. E o que eram os voluntários? Eram os treinadores que eram staff, moderadores de fórum, communities managers, por aí. Estão a perceber a lógica, não é? Passado um tempo, ele tornou-se admin, funcionário da Game Basics, ou seja, tornou-se um administrador da Game Basics e adicionou às funções que já tinha outras. Portanto, hoje as funções do Special One são várias na comunidade mundial do OSM. Não estamos-nos a restringir à comunidade portuguesa, estamos a falar da comunidade mundial do OSM. Portanto, ele hoje é responsável pela comunidade de todo o OSM, é o coordenador de todos os voluntários do mundo, fóruns, staffs, moderadores de fórum, toda a gente que participa em funções de coordenação e moderadoras no OSM e nos fóruns da comunidade. Portanto, ele também é responsável pelo suporte, portanto, muitas vezes lida com os erros, não é? O suporte aos jogadores, aos utilizadores do OSM, ele trata desse tipo de assuntos. Faz o encaminhamento de erros e sugestões, portanto, sugestões que a gente apresenta ao OSM, ele faz essa ponte de ligar e sugerir a quem depois vai tomar as decisões finais. Obviamente que ele também faz parte disso, mas não é o único. A Game Basics são muitos funcionários, mas ele é o principal elo de ligação entre os utilizadores mundiais e a estrutura
que trabalha no jogo, não é? Ele é a voz, no fundo, dos utilizadores dentro da companhia, ok? Portanto, isto é a função que ele faz dia a dia no OSM, mas não é apenas isso. Portanto, ele faz parte da equipa de marketing e retenção da Game Basics, retenção de utilizadores. Portanto, o objetivo dele é manter os utilizadores felizes e contentes aqui no OSM, e tem tarefas de gestão e supervisão nas diferentes plataformas. Portanto, ele trabalha com o fórum do OSM, que é aqui o fórum que a gente conhece, ainda a comunidade de fóruns, e como a gente sabe, não há apenas fóruns em português, não é? Há as nacionalidades todas. Eu é que tenho aqui programado para só me aparecer o português, mas aqui, se olharmos para estes estrangeiros, encontramos muitas vezes o Special One aqui a falar. Cá está aqui o logotipo dele. Hoje em dia já não há estes logotipos, já vamos falar sobre isso, mas muitas mensagens dele aqui nestes fóruns, ele está aqui muito presente neste tipo de locais. Portanto, ele faz a gestão de supervisão do fórum do OSM, do Discord do OSM. Malta, para quem não sabe o que é o Discord do OSM, cá está, este é o Discord do OSM, é um Discord, pronto, como vocês sabem o que é o Discord, com vários tópicos, e tem também as linguagens. Portanto, nós podemos ir, por exemplo, aqui à linguagem portuguesa e temos aqui mensagens em português sobre diversos temas, mas o mais importante que eu gosto mais aqui é ver os game updates, que temos atualizados, os eventos do mês, os eventos da semana, os eventos do dia, que aparecem ocasionalmente, ok? Portanto, ele também faz a gestão do Discord, faz a gestão do Reddit. O Reddit eu não estou muito à vontade com isso, portanto não conheço bem, e faz a gestão da comunidade do Facebook. Portanto, o Facebook também tem uma comunidade do OSM, e ele faz também a gestão aí. Portanto, para além disso tudo, ele é um treinador experientíssimo, já com 16 mil jogos de conta. Portanto, desde 2006 ele não desistiu de jogar. Portanto, para além de ter estas funções, ele, como é óbvio, para entender melhor o jogo, continua a jogar. Como tem estas funções mais administrativas, ele não entra em campeonatos do mundo hoje em dia, também agora está parado. Campeonatos nacionais, campeonatos regionais que a gente conhece, competições desta comunidade, ele como é uma figura mais institucional, não é correto entrar nesse tipo de competições, não fica bem. Portanto, depois mesmo imaginem que ele ganha uma competição dessas, pode surgir algum tipo de desconfiança ou informações privilegiadas, coisas desse tipo, que não é o caso, mas é para evitar esse tipo de polémicas, ele também não participa nessas competições. A gente tem mesmo muito gosto em ter o Special One connosco, neste modo de carreira. Eu não sei se é a primeira vez que eu jogo numa liga com ele, não sei se já joguei na liga dos da Force, já não me lembro, talvez já tenha jogado há muito tempo, já não tenho a certeza, malta, mas os da Force é um grupo dos primeiros portugueses, acho que é mesmo o primeiro grupo português, não tenho bem a certeza, mas pronto. E fazem uma liga de grupo já há muitos anos, e o Special One lidera esse grupo e criava essas ligas consecutivamente já há muitos anos. Cá a liga de grupo dos da Force era uma liga bastante conhecida até, e tem uma lista de vencedores e essas coisas todas. Eu não tenho a certeza se já participei ou não. Ganhar nunca ganhei. Maltinha, vamos a jogo. Vamos em 6-3-1. Uma tática louca, completamente louca. Mas hoje, durante o dia, houve o evento das transferências, onde os jogadores foram vendidos e tudo mais. O evento não nos correu bem. E como não nos correu bem, chegámos a este ponto de estar a jogar em 6-3-1, malta. De 6-3-1 fora de casa. Eu tentei pensar numa tática que ganhasse ao 4-3-3. Eu usei o espião até 5 minutos antes de simular e o Special One estava em 4-3-3. Eu espero que ele não tenha mudado e vamos ver como é que nos corre o jogo, porque será seguramente difícil este jogo e precisamos tanto de ganhar, tanto. Bora lá, malta, contamos com a sorte. Vamos a jogo. Vamos em dureza extrema. Bora lá, equipa. Precisamos de ganhar isto. Contratámos hoje um defesa. Golo! Tela! Bora! Este Tela ainda não tinha feito nenhum gol. Aí, Phoenix. Que merda. Um igual ao intervalo. Phoenix. Bora lá, equipa.
Com caraças, malta, mais um empate para nós. É assim, um empate fora, pensando de forma fria, não é mau. Mas nós temos tantos empates, em 8 jogos temos 6 empates, malta, é assustador. Ao menos não foi um empate a 0, o Tel já marcou um golo, portanto já não é mau. Ei, que loucura, malta, que loucura! Ei, com caraças, malta, a sorte não anda connosco. Não estamos com sorte nenhuma, malta, não estamos com sorte nenhuma. Malta, eu não sei o que fazer mais para ganhar. 4 remates a 12, 3 cantos a 5, 33 de posse de bola a 67. Malta, eu sabia que a gente, se ele fosse em 4-3-3, que a gente ia dominar. Eu estava completamente à vontade com este 6-3-1. O 6-3-1 foi mesmo pensado para isto. Eu, durante o dia de hoje, quase a simular, precisei de comprar um jogador, um treinador da liga, portanto foi até ao Rui Silnós. Ele tinha este jogador na lista de transferências e eu comprei por um preço exorbitante, mas teve de ser, porque senão eu não tinha alinhamento para o jogo de hoje. Eu precisava de alinhar com 11 jogadores competentes, senão tinha que jogar com um jogador de 50, ainda era pior. Então contratei o Chilwell. Eu só tinha 30 milhões e por 30 milhões eu só podia comprar um defesa. Não havia médios. Havia médios de 30 milhões, tinham para aí nota 80, era ainda mais caro. E eu aproveitei este Chilwell, que o Rui Silnós não tinha o Chilwell pelo máximo valor, tinha um bocadinho menos que o máximo, portanto ainda ganhei 3 ou 4 milhões. Joguei com este alinhamento, eu estava totalmente confiante neste alinhamento e infelizmente, outra vez o OSM foi cruel connosco, malta, muito cruel connosco. Vamos ver os resultados do dia, malta, já vamos olhar para a nossa equipa e já vamos falar do que temos a falar hoje. Mateus perde 1-0 com o Sou Duda. Temos o CPN a perder 2-0 com o Laip Lucky Me. Temos aqui 2 vitórias fora de casa, muito interessante. Quinha ganha 2-1 ao Gonçalo Pinto. Temos o Zé Tigresa a ganhar 1-0 ao Manager BL. Portanto temos aqui um ex-campeão nacional a ganhar ao campeão mundial em título. Grande jogo do OSM, muito equilibrado. A sorte sorriu ao Zé Tigresa. Bom jogo. Estrilho empata a 1 com o João Barros. Temos o F Madeira a empatar a 1 com o Bruno Assunção. Temos o Trazedor de Champions a perder 1-2, portanto, contra o time Gandhi, que ganha fora. O Rui Silnós a ganhar ao TRKZ, que grande resultado fora de casa, 3-2. 11 remates a 12, muito bem. O Rui Silnós a arriscar o 4-3-3 e com este resultado ele vai-nos passar à frente. Temos o Osvaldo Abreu a manter as vitórias, a manter a liderança na liga. Está em primeiro. O Simões também mantém as vitórias, ele está numa fase tremenda e mesmo com a expulsão ele manteve 1-0. Que campeonato, malta. Nós empatamos com o Special One, infelizmente para nós, tivemos azar. O Remedy perde 2-1 com o Vim de Comer sem notares, uma expulsãozinha também a ajudar à festa. Maltinha, olhando para a classificação, temos 2 líderes absolutos, Osvaldo e Simões. Osvaldo mantém o primeiro lugar, Simões logo atrás, mas isto está longe de estar decidido. Há muito campeonato pela frente, tanta coisa pode mudar. Nós empatamos fora de casa com o Special One, que tem 12 pontos, nós estamos com 9 pontos, malta, e 6 empates. É assustador pensar como é que isto é possível. Nós somos a equipa com mais empates, de longe, não é? De longe a equipa com mais empates, portanto temos 6. O Zé Tigres e o Mateus já empataram muito, mas têm 4 empates. É assustador como é que isto tem acontecido. É deprimente mesmo, deprimente. Eu estou mesmo triste com isto. Quanto à nossa equipa, malta, nós não tivemos sorte no mercado de transferências. Mantemos aqui os 6 jogadores à venda, mas não tivemos sorte nenhuma. Vendemos pouco, ganhámos pouco dinheiro. Tentar vender o Delight. Então, ai, que estúpido, cometi agora um erro parvo. Portanto, o evento já acabou do plantel, das transferências, e eu retirei um jogador à venda, e tinha 6, não é? Sem o evento só posso ter 4. Como retirei, já não consigo pôr o jogador que queria à venda, porque já tenho 5 jogadores à venda e o máximo é 4. Bem, fui parvo, devia ter mantido o jogador à venda. Agora já está, o erro feito, paciência. Não temos dinheiro nenhum em caixa, temos o plantel a valer 330 milhões e perdemos pedalada, malta. Enquanto que ontem éramos o melhor plantel, hoje já não somos. Os Trilhos já é de longe o melhor plantel, foi a equipa com mais sorte, ou uma das equipas com mais sorte,
e já temos aqui vários treinadores à perna e de certeza que muitos destes treinadores estão com muito dinheiro em caixa. Nós infelizmente não tivemos sorte no mercado, nesta janela de transferências e prejudicou-nos. Reparem que não há um único jogador para comprar na lista de transferências, temos aqui por acaso 2 ou 3 caros que podem ser comprados para quem tem dinheiro, mas temos poucas opções mesmo. Portanto, toda a gente está a vender muito e quem vende muito tem que comprar muito, então a lista fica esgotada. Maltinha, vamos falar de assuntos importantes, malta. Ora bem, Avatar, houve grandes polémicas sobre os avatares. Neste momento mudámos a questão dos avatares, o OSM mudou, ou seja, em vez de termos o nosso próprio avatar personalizado, temos um avatar limitado a estas escolhas, e houve alguns treinadores que ficaram tristes com esta mudança, portanto ficaram zangados porque gostavam de ter o avatar deles e tudo mais. É assim, para mim pessoalmente por acaso não fazia muita diferença, mas há uma razão para isto acontecer, ok? Há uma justificação para o OSM fazer isso. Obviamente que o OSM não quis fazer isto porque lhe apeteceu. Como sabem, o mundo está a mudar e, enfim, aquelas polémicas dos direitos e tudo mais, a sensibilidade, cada vez as coisas estão mais sensíveis. E agora a Apple, a Google e o Facebook, portanto, quando eu falo da Apple, Google e Facebook, estou a falar das aplicações de jogos, portanto, a Apple Store, a Google Play e o Facebook também têm a zona de jogos, têm uma política de UGC, portanto, chama-se User Generated Content. Basicamente, eles impõem medidas restritas para controles de imagem e texto, ok? Portanto, nicknames ofensivos e imagens ofensivas. É proibido. Problema aqui, não há soluções de monitorização eficazes. Portanto, soluções de motorização gráfica existem, portanto, há softwares que captam o que está na imagem, no entanto, eles não são corretos, ou seja, não são eficazes. Por exemplo, nós podemos pôr um conteúdo pornográfico e esse conteúdo estar disfarçado, ou seja, o motor não identificá-lo, ou então identificar algumas coisas que não devia identificar. Estão a perceber? E o que é que isso gerava? Gerava uma infinita polémica de ter de ir um a um a todos os utilizadores do OSM verificar se a imagem estava correta ou não estava correta, e para futuros utilizadores ter 100% de certeza que o conteúdo não é duvidoso, e depois o utilizador podia mudar aquele conteúdo a qualquer momento, e gerava muitos problemas com as novas medidas. Então o OSM, e pelo que eu entendi, todas as aplicações na Google Play, Apple Store e Facebook vão ter que ter muito mais cuidado com estas coisas. Então o OSM teve que tomar esta medida urgente de mudar esse tipo de conteúdos. Por exemplo, por acaso eu até tenho ideia, no nosso grupo a capa ainda não está mudada. Eu penso que a justificação para isto acontecer é que na aplicação o nosso grupo não tem esta capa, portanto esta capa só aparece na versão do computador, e estas medidas é para as aplicações mobile, ok? Penso que é por isso que isto ainda está assim. Talvez mais tarde eles mudem, não sei. Mas pronto, é a justificação, ok? Portanto, mesmo para a malta que está chateada, não é o OSM que tem culpa neste aspecto. Portanto, a gente pode apontar algumas culpas de algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto do ranking mundial, mas neste caso eles não têm culpa, portanto não há maneira de fugir a isso, ok? Portanto, deem a vossa opinião. Obviamente que a malta gostava de ter algum avatar específico, ou algum avatar que representasse alguma coisa. Por exemplo, os grupos tinham um avatar todos iguais. Ainda se quiserem combinar, por exemplo, os membros do grupo escolherem todos o avatar igual, depois cada grupo faz a sua organização. Nós, pelo menos nos Portugal, cada um agora usa o que quiser, ok? A malta que fica triste, olha, pode meter o emoji do descontente, ok? O Paulo Ferreira ficou triste e meteu este emoji do descontente. Portanto, o OSM mete esta carinha triste, portanto quem quiser ponha essa carinha triste. Mas pronto, perceba que não há muito a fazer. O OSM não tem
maneira de controlar esse tipo de políticas, porque senão a aplicação tem que sair das stores, ok? Pronto, isto tem umas medidas e tem que ser. Maltinha, vamos à seleção portuguesa do OSM. A seleção portuguesa do OSM, malta, e já vamos preparar a nossa próxima jornada, porque a nossa próxima jornada é em casa e é contra o Remedy, e o Remedy tem uma equipa boa. Tem uma equipa boa. Eu ia dizer que era fraca, mas está boa. Está. Portanto, não vai ser fácil outra vez. Cheira-me que vem um empate. Mas pronto, já vamos preparar este jogo. Maltinha, a seleção portuguesa do OSM está num torneio muito, muito interessante chamado World Nations Cup. É a seleção sub-21 do OSM, mas antes disso venho falar da seleção A. A seleção A teve recentemente um jogo amigável, uma batalha amigável contra a Alemanha, uma seleção forte do OSM, mas limpou aquilo, 97-40. Esta foi a classificação final. Tivemos vários treinadores conhecidos nossos, portanto o Jorge Brás foi a equipa de objetivo número 1, teve muito bem. O No Xavier, equipa de objetivo 5, muito bem. Chefe 1, 2, 3, 4, 5, o meu irmão, teve muito bem. Ele agora está a fazer uma pausa do OSM, senão também estava neste modo de carreira, porque ele foi campeão do mundo do OSM. Jogou pela seleção com o objetivo 3, teve muito bem. Temos o Estrilho, Portugal é aqui como objetivo. Eu estou a dizer mal os objetivos. Equipa 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto é o objetivo 1. Aqui é o objetivo 9. O No Xavier é o objetivo 9. O meu irmão é o objetivo 5. O Estrilho foi o objetivo 3. Equipa de objetivo 3. O Eduardo NB Marques foi a equipa de objetivo 7. Portanto, muito bem aqui aos portugueses limparam os alemães com uma pinta do caraças. Portanto, isto depois teve aqui uns cálculos. Quem quiser ir aqui com mais detalhe é só ir à comunidade, fóruns em português, OSM o jogo, e tem aqui o tópico da seleção portuguesa, seleção brasileira e muitos outros temas, ok? Portanto, malta, a seleção sub-21, cá está a World Nations Cup sub-21, está muito bem. Isto é um torneio que define a melhor seleção do mundo, através deste torneio. Portanto, tem várias seleções sub-21 a participar neste torneio, e agora a malta que chegou aqui caiu de paraquedas. O que é a seleção portuguesa sub-21? São os melhores jogadores, os melhores treinadores portugueses escolhidos pelo selecionador nacional, com menos de 700 jogos na conta que tem mais jogos, ok? Nós temos 4 contas, não é? A conta que tem mais jogos tem que ter menos de 700 jogos. Vocês conseguem ver o número de jogos indo ao vosso perfil, ok? Indo aqui ao perfil, portanto, se a conta que tiver mais jogos, tiver menos do que 700, vocês podem ir à seleção sub-21, podem ser convocados, ok? Depois é o selecionador que decide e vocês vão se destacando nas batalhas de grupo, nas competições como o campeonato regional, nacional, etc. Portanto, primeiro defrontámos o Cazaquistão, malta, demos um banho de bola ao Cazaquistão sub-21, ficou 1456 a 141. O sistema de pontuação destas batalhas é diferente daquele que estamos habituados. Não vou detalhar este sistema de pontuação, não vale a pena, perderíamos muito tempo, mas foi uma batalha boa e dominadora. Com isso ganhámos o primeiro jogo, ficámos assim com 3 pontos, cá está aqui, 3 pontos pela vitória. O Uruguai ficou com 3 por ter ganho à Bolívia, a Bolívia ficou com 1 ponto por algum motivo que eu ainda não percebi, mas pronto, isto tem umas regras específicas. Na segunda jornada, malta, jogámos contra o Uruguai, que vinha de uma vitória, estava muito bem, e foi muito complicada esta batalha. Acabou por ser uma vitória portuguesa de 1086 a 602. Portanto, foi uma grande batalha, onde, por exemplo, vemos aqui que nesta batalha os portugueses que representaram a seleção foi o Atomic Cash, o Portuga, o Crimes, o Alex Gomes e o Cascão. Portanto, foram estes os treinadores que representaram a seleção nesta batalha. Mas, por exemplo, na outra contra o Cazaquistão foi o Osvaldo Abreu, o André Pinto, o Eduardo Santos, o Bruno Rebelo e o Carlos. Portanto, estão a perceber, estes foram os convocados, não é? Agora, neste momento, está a decorrer a batalha contra a Bolívia. Portanto, neste momento, Portugal tem 6 pontos, o Uruguai tem 3, o Cazaquistão tem 3 e a Bolívia tem 0. Portanto, ali estava 1 ponto, provavelmente era um erro. Eu não percebi porque é que estava ali, devia ser um erro. A Bolívia tem 0 pontos. Agora Portugal vai jogar com a Bolívia
e em princípio já passou à fase seguinte, porque passam 2 a verde, e depois vai à fase a eliminar, ao mata-mata, e depois vai-se definir através de eliminatórias quem será os campeões. Entretanto, a seleção A fez uma nova convocatória para fazer um amigável contra a Índia, a seleção da Índia do OSM. Os convocados para esta seleção foi o A Barradas, o Game Nova Varum, o G Campos e o Medinas e o Zé Tigresa. Portanto, 2 Sintra Crew, 2 Portugales e 1 Champions OSM. Ok, maltinha? Esta é uma batalha amigável que vai decorrer. Depois temos ainda outra batalha amigável contra os Emirados Árabes Unidos, penso que é este o nome certo, que vai começar a 23 de outubro, esta começa a 19 de outubro, ok? Isto são batalhas que eu posso ir acompanhando quando achar interessante. Para esta batalha vai o GFP de Ubi, vai o Eduardo Marques, vai o Warrior, vai o Nuno Rafael e o António 8961. Portanto, vão representar a seleção nesta batalha, ok? Portanto, boa sorte aí à malta nas batalhas amigáveis, espero que ganhem tudo. E é isso, maltinha. Vamos então preparar o próximo jogo. Hoje tivemos muitos temas a trazer e falta um. Quem se lembra? É um novo jogo da Game Basics. É verdade, malta. Chama-se Football Head Coach. É um jogo que para os portugueses pode ser complicado. No entanto, eu já testei, já provei que está muito bem feito. A nível de gráficos está extraordinário. A Game Basics lança o segundo jogo, pelo menos aqui para Portugal. Eles já lançaram um antes, mas não chegou aqui ao nosso país. Mas pronto, o Football Head Coach 23 é um jogo de treinador de futebol americano. Portanto, é um jogo do estilo OSM, onde em táticas de futebol americano nós escolhemos a formação, escolhemos o estilo de jogo, tal como no OSM, mas aqui temos gráficos um bocadinho até mais modernos. Temos os tais torneios, o resultado aqui, por exemplo, 27-31, 19-9, e temos gráficos muito, muito bons, como já disse. O jogo está muito bem feito, tem a moeda do jogo, depois tem aqui uns bilhetes, tem umas energias, tem aqui cartas de jogador. Os jogadores têm 3 atributos, tem este atributo, este e este, portanto cada jogador tem 3 atributos, e estão à vontade a escolher as táticas. Malta, o que é que eu posso dizer sobre este jogo? Eu pessoalmente não percebo nada de futebol americano, nada, zero. Portanto, eu estive na aplicação, percebi que aquilo era brutal, eu até gostava de um jogo de futebol desse estilo, com esse estilo gráfico, ou então, se não fosse futebol, poderia ser de outra coisa qualquer, sei lá, Fórmula 1, por exemplo. Podia ser interessante, Fórmula 1, embora já haja alguns jogos de Fórmula 1, assim, um desporto que eu gostasse, pronto. Mas pronto, para quem gosta de futebol americano, não sei se há muita gente fã deste desporto em Portugal. Para quem gosta, vai ter aqui um jogo de certeza muito bem feito, ok? Muito bem feito mesmo. Já deu para ver, que quem começa a jogar dá para ver que está muito bem feito. Maltinha, vamos então preparar o nosso jogo contra o Remedy, e para prepará-lo vamos precisar da ajuda de vocês. Vamos ao nosso videozinho de ontem e ver aí 2 táticazinhas para a gente fazer uns amigáveis. Bora lá então aqui ao videozinho de ontem, malta. Vamos ver aqui 2 táticazinhas para a gente experimentar. Aqui o Tarles festeja a loucura de transferências. É um evento muito importante no OSM. Infelizmente aqui nós não tivemos sorte. E aí, Santana, em alguma possibilidade de uma 4-3-3 remate à vista ou chute direto funcionar? Se sim, contra quais táticas? Pergunta o ISO por 7. O 4-3-3 remate à vista não se utiliza hoje em dia, ok? É uma tática praticamente inutilizada e eu não recomendo, sinceramente não recomendo, porque para jogar em remate à vista temos táticas melhores. Olha, hoje joguei num 6-3-1, faz mais sentido, porque é um estilo de jogo mais defensivo. Unir o remate à vista a um estilo de jogo ofensivo não é uma combinação ideal, ok? Vejam nas séries das táticas do OSM aqui no nosso canal, vão ao perfil e é só descer um bocadinho, tem lá tudo sobre cada tática, portanto aproveitem. O GB Zin diz: um tempo atrás comentei uma ideia de atualização aqui do seu canal, que era a implementação de um sistema de troca de nickname. O que você acha? GBzinho, eu já falei sobre isso. O nickname no OSM não vai ser mudado, não pode ser alterado, porque
a forma como o jogo é feito é, por exemplo, como o mail, não é? A gente tem um Gmail, é um Gmail único, tal como o nickname do OSM é um nickname único. Normalmente os jogos que permitem a alteração de nickname são jogos onde pode haver nicknames repetidos. Por exemplo, eu jogo Clash of Clans, ou já joguei, e aí eu posso alterar de nome uma vez, mas eu chamo lá Santana, mas como eu, há dezenas de Santanas, percebem? Portanto, é diferente. No OSM cada nickname é único, portanto não pode ser alterado, só fazendo uma nova conta. Rosiliano Martins diz bom jogo, um abraço também aqui à Rosiliano, obrigado pelo apoio. Luís Guilherme diz, e aí Santana, o que mais vale ter um time com jogadores de 100 para cima, espera aí, deixa-me lá tentar perceber esta pergunta. Com jogadores de 100 para cima ou 6 com a nacionalidade e com jogadores de média tal. O Luís Guilherme está a tentar descobrir qual é o bónus de ativarmos o bónus de nacionalidade no 11 inicial. E ele pergunta se será melhor uma equipa de nota 100 com 100 bónus de nacionalidade ativo ou uma equipa com notas 90, 80, 90 com bónus de nacionalidade. O que vale mais é uma equipa com notas de 100, ok? O bónus de nacionalidade melhora a nossa equipa, mas é um valor ligeiro, ok? Um valor ligeiro. Às vezes não compensa assim tanto ativá-lo se prejudicarmos a nossa equipa. Eu queria saber de alguma tática para mim, para eu ganhar a Copa dos Vencedores. O meu time tem geral de 114 e estou nos quartos de final. Eu por enquanto estou usando aquela 5-2-3-B que já foi apresentada no canal. Será que dá certo? Miguel, todas as táticas que eu disponibilizo no canal são boas. Portanto, são boas. Depende de várias situações. Por exemplo, eu agora estou numa fase terrível e estou a usar táticas boas. Portanto, não basta isso. Depende também da qualidade do adversário. Depende de vários fatores no OSM. Será que com esta tática vais ter sucesso? Talvez. Mas isso tem que ser um sentimento que vais ganhando com a experiência. Quanto mais jogos jogares, mais à vontade vais estar com a tática a escolher para o jogo. Isso não é uma coisa que se diga através de uma regra simples, ok? Telefone Chinelo, olá Santana, estou tentando no máximo aproveitar o evento da loucura das transferências. Eu também, mas infelizmente não aproveitei assim tão bem. O Daniel Esteves, que é o Zé Tigresa, diz-nos ontem o simulador estava preguiçoso, 6 empates a 0. É verdade, houve muitos empates. Vitinho Campos dá um banho de sal grosso nesses jogadores, Santana. Que zica é essa? É verdade, malta, a nossa equipa está péssima. Hoje por acaso fomos eficazes, marcámos um golo, mas também sofremos um golo, poça. Tivemos azar. Não há nenhuma tática, vou deixar uma 4-4-2-B de passe. Obrigado aqui ao Zé Tigresa, ainda temos de ver qual é que vamos escolher. Oi, sou teu fã, estou a jogar a Liga dos Vencedores, mas não consigo vender jogadores. Podes dar-me dicas sobre isso? Obrigado. Migas F1, vai ao nosso canal, vai a vídeos, organiza pelos mais populares e o vídeo mais popular de todos vai-te ajudar. Ele está para aí com 60 e tal mil visualizações, ok? Ora, cá está ele, está aqui. Portanto, vê este vídeo que está aqui deste lado, não sei se consegues ver, aqui este. Dinheiro rápido e plantel milionário. Já tem 62 mil visualizações, vai-te ajudar. Temos o Daniel Henrique a dizer muito bom. Paulo SCP diz-nos estou com 5 vitórias, um empate e uma vitória. Desculpa, estou com 5 derrotas, um empate e uma vitória. E sou top 3 mais valioso plantel numa liga alemã. Portanto, isso está muito mal. Ou esqueço-me da tática, ou do alinhamento, ou dos especialistas, mas não posso dar desculpas e lutar pela crise. E se tiver confiança, também o Santana vai conseguir. Boa sorte. É verdade, eu também preciso dessa confiança e tenho que sair deste mau momento de forma. Eu tenho, neste caso, no meu caso, é muitos empates. O CPN diz-nos, uma dica amigo, vendo o TEL, ele está a aparecer o Meslier 2.0. Quem se lembra do modo de carreira anterior, o Meslier estava muito mal, malta. Era um guarda-redes francês e ele... Todos os jogos tinha nota 4, nota 3, nota 5 e tive de o vender. O TEL parece-me que ainda não está tão mal, vamos ver. Até são da mesma nacionalidade e tudo. Só os veteranos no canal é que sabem desta referência. O Zé Tigresa diz-nos, concordo, não rende, tem de saltar fora, mas hoje curiosamente marcou um golo. É verdade. Hoje por acaso, não sei o que é que se passou, o TEL marcou um golo, foi o primeiro golo do TEL. O nosso avançado
O nosso avançado de 17 anos francês, em 8 jogos, fez apenas um golo, tem uma média de 6. No entanto, hoje teve nota 7. Portanto, não sei se o vou vender para já, não é? Vamos ver como é que corre. O Carlos Horta, Master Guru, teve no nosso modo de carreira, diz: boas, tenho uma vaga na Liga do Zitismo, se algum treinador quiser participar, envie pedido de entrada. O treinador com mais estatuto será adicionado à Liga às 22 horas na segunda divisão inglesa, com 24 treinadores. Uma espécie de modo de carreira mais difícil, claro. Isso queria o Master Guru. É uma Liga 1-2-3 do grupo... é uma Liga 1-2-3 do grupo. Portanto é uma liga, não sei o que é que significa 1-2-3, mas pronto. O grupo existe desde 2008, é o Zitismo. Quem se candidatar tem de ser treinador com capacidade para fazer uma boa liga. É verdade, malta, o Zitismo é um grupo histórico no OSM e com certeza se participarem nesta liga e se conseguirem entrar no grupo, estão num dos melhores grupos portugueses, com toda a segurança. Seferovic diz-nos: porque é que cada um tem de usar só uma seleção? Esta pergunta é interessante para quem ainda conhece pouco do OSM. É o seguinte, malta, nós olhando para o nosso plantel temos várias nacionalidades, mas há aqui claramente mais franceses, portanto eu tento fazer o bónus de nacionalidade francesa e o bónus é ativo quando vocês no 11 inicial têm 6 jogadores franceses a jogar. Por exemplo, neste caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o bónus de nacionalidade não está ativo. Porquê? Porque eu não tenho 6 jogadores franceses no 11 inicial. É por isso que quase todos os treinadores fazem o bónus de nacionalidade. Obviamente, olhando aqui para o Osvaldo, ele está a fazer de ingleses. Olhando, por exemplo, para o Simões, ele está a fazer de italianos. Não, por acaso ele agora já está um bocado misturado. Olhando para o Quinha, está a fazer também de ingleses. Portanto, percebem a lógica? Olhando aqui para o Zé Tigresa, está a fazer ele estava a tentar de espanhóis, mas agora com o evento talvez isso tenha baralhado um bocadinho. O Manager BL, campeão do mundo em título, está a fazer de brasileiros. Portanto, estão a perceber a lógica? Se ativarem 6 jogadores da mesma nacionalidade no 11 inicial, ativam um bónus. O valor desse bónus é misterioso, não é divulgado. Okay? Vamos então fazer os amigáveis, malta. O Arlen Barbosa dá-nos aqui um 4-4-2, 4-3-3. Vamos lá então testar, bora lá. Vou começar pela tática do Zé Tigresa, foi a primeira tática que me apareceu e acho que hoje não houve muitas, portanto acho que há mesmo duas, portanto vamos testar estas duas. Um abraço aqui ao David Esteves, Zé Tigresa, que nos deixa aqui uma táticazinha para testarmos, um 4-4-2-B, jogo de passe. Malta, a situação está perigosa, eu espero conseguir ganhar mesmo assim, mas fui obrigado a meter um jogador de 50 e meter um defesa central no meio campo, porque só tenho 3 médios e um avançado. É terrível. Tinha equipa apenas para o 6-3-1. Malta, nós vamos fazer aqui a tática do Zé Tigresa. A tática ficou assim, um 4-4-2 meta. Isto é o 4-4-2 bem construído, regra e esquadro. E este 4-4-2 do Zé Tigresa foi a tática que ele nos sugeriu. E o Zé Tigresa, lembram-se que é campeão nacional 2020. Deixam-nos aqui uma táticazinha. Vamos fazer primeiro contra o Jorge Sorin, que é um dos treinadores que tem um plantel de menos nível. E temos aqui o Tel a passar de nível. Muito bom, muito bom. Este Ogoshuku também está quase a passar de nível. Vamos fazer aqui mais 2 ou 3 amigáveis. Vou tentar escolher treinadores com plantéis, em teoria, mais fracos, que é para a gente ter maiores probabilidades de ganhar. Boa. Vamos fazer mais 2. Ganhamos 2-0, boa, agora está a correr tudo bem. Agora os amigáveis estão com melhorias muito ligeiras. Vamos fazer aqui um com o Mateus. O Mateus que nos ganhou. Foi naquele dia que a gente, infelizmente, estava a dormir. Ganhámos 2-0, boa. 10, 17, 16. Portanto, o Tel, apesar de ter 17 anos, melhora menos porque já tem nota superior a 100. Quando tiver nota superior a 110, ainda menos melhora. Vamos então experimentar outra tática. Tática do treinador Arlen Barbosa. Obrigado pela tua tática. Vamos então testar. É um 4-4-2 também de passes, portanto eu vou deixar assim como está, só vou mudar na tática os pontinhos, porque o resto é igual. 77, 58, 52. Portanto, nas táticas vou pôr o 77, 58, 62, será?
52. Portanto, tática aqui do Arlene Barbosa, uma tática com mais pressão e menos temporização. Olhando para as táticas, dá para perceber que é muito parecida à outra. Continua a ser 1, 2, 3. Para quem não sabe o que é isso, 1 começamos a contar de baixo para cima. 1 é o máximo defensivo, a opção mais defensiva. 2 é a opção neutra. 3 é a opção mais atacante. Portanto, defender atrás, manter posições, atacar apenas. É um código. Vamos então fazer 2 ou 3 amigáveis, bora lá. E terminamos por hoje. E a ver se é amanhã que começamos a ganhar, porque isto é incomportável a gente estar sempre a empatar. O tempo todo, os jogos todos, empates atrás de empates. Vamos fazer contra quem? Até tenho medo. Mas também agora já fizemos muitos amigáveis. A gente, quando não ganha no amigável, a melhoria é muito menor. Reparem, por exemplo, o que já era, que agora só melhora 2%. Porquê? Porque tem uma nota superior a 100 e tem 33 anos, ok? Daí ele melhorar tão pouco. Vamos fazer o último amigável e terminamos por hoje. Um abraço a todos, malta. Hoje o vídeo foi um bocadinho mais longo. Tivemos muitas informações importantes para vos trazer. E esperamos vocês à mesma hora no próximo episódio. Vamos ter um jogaço que tem de ser para ganhar. Tem mesmo de ser para ganhar, porque senão a gente arrisca-se a ficar na metade de baixo da tabela e fugir a isso já não é fácil. Já não vai ser nada fácil fugir a isso. Mas o meu objetivo inicial era ficar no top 5. Estamos em 16º neste momento. É horrível, mesmo horrível. E o quinto lugar neste momento tem 15 pontos. Portanto, estamos a 6 pontos. Mas ainda há muito campeonato pela frente e eu acredito que conseguimos um melhor resultado. O Remedy é o adversário de amanhã e está neste momento em 20º. Portanto, a gente somos muito favoritos. Estamos a jogar com um treinador que está mal e vamos jogar na nossa casa. Portanto, temos de conseguir um bom resultado. Não tarda, o nosso relevado tem mais uma melhoriazinha. Portanto, o jogo de amanhã temos relevado a nível 1. Um abraço, até ao próximo vídeo. Malta, é muito importante deixarem um likezinho no vídeo. Quem quiser apoiar o canal pode fazer aqui uma doaçãozinha. Eu agradeço imenso e ficam na história do canal OSM Pro no ranking de doadores all time, todos os tempos. Até agora temos 2 doadores a quem eu agradeço imenso o vosso apoio. Maltinha, um abraço, até amanhã. Vemo-nos no próximo vídeo à hora do costume. Obrigado a todos por estarem aqui connosco. Hoje foi um vídeo longo porque exigiu muita preparação e estudo para vos dar estas novas informaçõezinhas. E amanhã voltamos com uma vitória. Tchau, malta!